das premissas que garantia a Sónia Araújo. Ela iria de férias, mas eu tomaria nota de todas as explicações que aqui fossem dadas para que ela não perdesse nenhuma cadeira do nosso curso de medicina. Pois bem, Sónia fica descansada. Hoje a aula é com o professor Roncon de Albuquerque, que é sobre trombose venosa profunda. Exatamente. Bom dia. Bom dia. Também conhecida por tromboflebite? Sim, há várias denominações. Pode considerar trombose venosa profunda, que é o nome mais correto, ou vulgarmente chamado tromboflebite, flebotrombose, mas o nome apropriado é trombose venosa profunda. Então, porque é que nós realmente nos interessa dar conhecimento desta situação? Primeiramente porque é uma situação frequente. Umas varizes, uma insuficiência venosa, uma doença venosa, pode dar origem, em grande percentagem, 30% a 50%, pode realmente originar uma trombose venosa profunda, que é grave porque tem duas consequências graves. Uma é a embolia pulmonar e outra é a grande mortalidade e também o aparecimento do síndrome chamado síndrome pós-trombótico ou pós-flebítico, que é uma situação desagradável porque conduz a um absentismo no trabalho e conduz também a uma péssima qualidade de vida, porque esses doentes, quando essa trombose é mal tratada ou mal diagnosticada, muitas vezes perdem qualidade de vida. Perdem qualidade de vida. Isso, a veia que trombosa vai dar origem a um síndrome de dor, de edema permanente. Portanto, é preciso prevenir esta situação. Isso é que é conveniente. Ora bem, vamos passar não, ainda não. Ainda Quer não? dizer, eu queria somente dizer o seguinte, já que quero uma aula, evidente, iremos dar uma aula. Exatamente. Esta doença, que é a trombose venosa profunda, geralmente é mal diagnosticada. Não é por defeito, não é por defeito de conhecimento, porque ela geralmente, quando apresenta a sintomatologia, essa sintomatologia geralmente não corresponde sempre à doença. Portanto, muitas vezes, qual é os sintomas? São 3 sintomas fundamentais, que é a dor, que é muitas vezes dor muito forte, é o edema que é o inchaço da perna, não é verdade? E depois uma hipersensibilidade e muitas vezes um rubor. Mas não vamos à procura deste rubor. Acho que aí um detalhe muito importante nesta explicação, que é o de estas tromboses venosas profundas ocorrerem nos membros inferiores. Nos membros inferiores, mas pode ocorrer nos membros superiores. Também. Mas é muito mais mais frequente é nos membros inferiores. É nos membros inferiores. É nos membros inferiores. Pernas. Sim, nas pernas. Mas esta doença, a maior parte das vezes, não ou é super diagnosticada ou é mal diagnosticada. E, geralmente, pela clínica, em 50% dos casos, nós falhamos o diagnóstico. E é preciso, então, recorrer-se a outros meios de diagnóstico, geralmente hoje, que temos muitos à nossa disposição, e um deles, o mais importante, é o ecodoppler. Nós, então, podemos passar agora para... Que agora não me vai falhar. Não vai falhar. Não vai falhar mais nenhum problema. Nós vamos ver o que é que acontece às veias quando, podemos passar, quando surge um trombo. Podemos mostrar a figura. É assim, temos a veia, a formação do trombo, geralmente ao nível das válvulas. Surge a formação do trombo e ele vai-se acumulando, não é verdade, e depois fragmenta-se. E da fragmentação surge a consequência pior que nós temos, que é o embolismo, a embolização. E geralmente O embolismo é um entupimento? Não, a embolia é a fragmentação deste trombo e a sua migração para os pulmões, na verdade, dando origem à embolia pulmonar, que nós vamos ver aqui falar aqui exatamente, das válvulas. Material? Este material é um coágulo. Um coágulo que se forma, de sangue, exatamente, que se forma, são elementos do sangue, glóbulos, plaquetas, etc., que vão realmente acumular e como se trata de um material fragmentável, ele passa para a circulação. E então isto pode acontecer geralmente entre 30% a 50% se não for bem tratado.
Portanto, nós temos que estar à espera da sintomatologia para detectarmos esta situação, para fazermos o diagnóstico verdadeiro, para evitar esta situação, que é em 12%, a mortalidade surge em 12% dos casos. Vamos passar para Vamos ver o quadro seguinte, que é isto. Este é o aspecto da trombose venosa iliofemoral. Na verdade, estamos aí a ver, por acaso, umas varizes e a trombose que acontece nas veias profundas. Na verdade, nós temos aí os três sistemas, o sistema profundo, o sistema superficial e o sistema de comunicantes ou de perfurantes, que perfuram a penevrose e realmente podem... todo o sistema entupido tem que se desorganizar. Claro. Desorganiza-se e dá origem futuramente a um síndrome chamado síndrome pós-trombótico. Vamos ver isto mais depressa. Portanto, mas há uma outra situação. Para nós não confundirmos a situação profunda da superficial, que é muito menos menos grave, ela vê-se. Nós costumamos dizer aos alunos esta mensagem, que a trombose venosa superficial vê-se, é descarada, nós descobrimos rapidamente. A outra é como um ladrão que está dentro de casa e à noite faz os estragos e no dia seguinte é que nós vemos... Mas neste caso também é fácil de isto é fácil porque há um rubor, exatamente, já está formado. Exatamente, é isso mesmo. Um rubor que se vê, que dói, na verdade tem todos aqueles fenómenos evidentes e o doente sente muito mais. Aí é que está o grande problema. Sente muito mais dor nesta situação do que na situação que é mais grave. Que é mais grave. Exatamente. É interna, não é? Vamos passar, portanto, trombose superficial. Isto foi realmente como é que nós começamos a descobrir este fenómeno e a maneira de expressão. Quem primeiro nos trouxe a descoberto foi Rudolf Ludwig Virchow. Virchow, que era um anatomopatologista, um célebre anatomopatologista do tempo dos nazis, que era contra o sistema e por isso sofreu grandes problemas na sua vida, mas em 1856 deu a conhecer aquilo a que nós chamamos a tríade de Virchow, que é o que é que acontece? Porquê é que acontece isto? Porque há lesão da parede venosa, geralmente por qualquer motivo, infeccioso, traumático, várias outras situações, a estase venosa, a veia está estagnada, portanto, o facto de estar muito tempo de pé, isto acontece muitas vezes em pessoas que têm varizes, mas que são obrigados a ficar muito tempo de pé, estase venosa, e alterações da coagulação. Claro que, se existirem esses três problemas, a trombose acontece. É inevitável. Mas não é necessário acontecer, portanto, aparecer estes três, basta um ou dois sistemas, mas principalmente a lesão da parede venosa. Pode passar? Portanto, chama-se a tríade venosa. A tríade de Virchow. A trombose venosa profunda resulta da obliteração, portanto, das veias profundas do membro inferior. Qual é a situação mais grave? É aquela que acontece mais proximalmente. Portanto, essas são aquelas que são mais embolígenas, não é verdade? O diagnóstico clínico, os sintomas, a dor, como já vimos, o edema, a hipersensibilidade e uma temperatura muito ligeira, muito tênue, às vezes um arrepio. Temperatura do corpo na totalidade ou do local? Não, do local, mas do todo o corpo. Mas também fará subir a temperatura do corpo, não é? Subfebril. Em mais de 50% dos casos não se confirma o diagnóstico, porque muitas vezes vem com este diagnóstico e não tem esta doença. E é por isso que é necessário passar-se para a parte da investigação e é necessário para prevenirmos o embolismo pulmonar. Portanto, a embolia pulmonar é o risco maior, não é? O risco é muito maior. Vamos passar para outro. Os fatores de risco quais são? Realmente o alectoamento. Isto acontece muito naqueles doentes que estão muito acamados, aqueles que fizeram uma cirurgia recente, doença maligna. Na verdade, estados de hipercoagulabilidade são aqueles em que os fatores estão exageradamente diminuídos, aqueles que são anticoagulantes, a idade superior a 40 anos, pílula contraceptiva, aqui chama a atenção,
principalmente pessoas que têm varizes e que tiveram uma flebite sequer, não devem evitar a pílula. A toma da pílula, não é? Exatamente. Ou a terapêutica hormonal de substituição. A gravidez e a obesidade. Já temos aqui falado muitas vezes, a obesidade, e nós devemos contrariar. É potenciadora de uma série de doenças. As profissões de risco, isto aqui só para nós, nós chamarmos a atenção, para são aqueles que estão mais tempo de pé. Exatamente. Empregados domésticos, as cabeleireiras, que eu chamo sempre a atenção, os empregados de balcão, as cozinheiras, os hospedeiras de bordo, e depois vamos falar também disto da tromboflebite que surge, aquelas situações de tromboses dos aviões, das classes. Sim. Vamos falar nisso agora e para chamar a atenção que isso não é um problema que seja só atribuível ao facto de se viajar de avião. Nós vamos ver isso. Vamos passar... Enfermeiras e empregadas domésticas também estavam neste Exatamente. A trombose venosa, portanto, leva 20 a 30% de doentes sujeitos a cirurgias major, podendo originar a embolia pulmonar. Entupimento de uma veia, de uma artéria ao nível dos pulmões, portanto, a artéria pulmonar, que é um sistema venoso que oblitera e dá origem àquilo que nós chamamos de embolia pulmonar. Quais são os sintomas da embolia pulmonar? É dor violenta no tórax, uma hemoptise, portanto, um escarro hemoptóico, na verdade, e uma dispneia muito grande. Portanto, falta de ar. Quando isso acontece num doente que tem uma trombose... Então, uma perda de sangue por via... Nem sempre existem estes três sintomas, mas na maior parte das vezes. O diagnóstico, realmente, como dissemos, é feito pelo ecodoppler. Mas antigamente nós utilizávamos, digo há 15 anos mais ou menos, era considerada a flebografia. Mas hoje em dia, por ser uma técnica muito dispendiosa e por haver realmente algumas complicações, esta flebografia só em casos muito raros é que é efetuada. Pode passar. O diagnóstico, realmente, a flebografia, onde se vê, não há dúvida que é o melhor método. Isto é uma veia normal, vemos o normal e vemos aquela o sucesso está depois de uma trombose, não é? Dá a impressão de uma veia com o aspecto vítreo, portanto, o contraste não pega, na verdade, e dá origem. Aquilo é um trombo que está localizado na veia, portanto, femoral. Aqui, portanto, este é o método mais importante, não é verdade, que é o ecodoppler. Todo este doente deve ser submetido a um ecodoppler para nós fazermos o diagnóstico da trombose. Vemos aqui a veia profunda, obliterada, não passa sangue. Está uma artéria aí. O ecodoppler é uma ecografia. Ecografia, exatamente. O ecodoppler, temos aqui falado muitas vezes. Anterior. Podemos ver a anterior, por favor. Anterior, só para mostrar que realmente na trombose aguda é muito importante a determinação de um elemento chamado dedímeros. Os dedímeros portanto, é uma colheita de sangue apenas, porque quando existe, portanto, com o ecodoppler e com dedímeros, nós sabemos que realmente a trombose está mesmo efetivamente diagnosticada em situações agudas. Pode passar? Como prevenir? Realmente, isto é o mais importante. Evitar a imobilização. Portanto, nós temos que colocar estes doentes sempre em posição mais ou menos 15 a 20 graus. É o que se aconselha muito a quem está em casa sozinho, fazer e que não movimentos, sai da cama. Não? Sabe o que é muito simples? Fazer de hora a hora, fazer movimentos na própria cama. Mesmo que esteja acamado. Mesmo assim, aqueles que estão acamados, não é aqueles... Isto é para prevenir, não é? O uso de meias elásticas antitrombóticas nem sempre é necessário, e as botas pneumáticas hoje em dia muito aconselhadas, mas um bocado dispendioso. Eu aconselho realmente a elevação dos membros e a fazer os movimentos de flexão. Se nós, portanto, fizermos esses movimentos, conseguimos que os seios venosos da perna, que são aqueles que realmente levam à formação de trombos,
que estejam, que se esvaziem e não deixem realmente formar a tal estase venosa, que é a promotora deste Professor, está a tocar para a saída, aquilo que eu aconselhava era que na próxima semana, aula falamos... Exatamente. Vamos falar depois do tratamento. Falamos do tratamento, com certeza. Sim, senhor. Muito bem. Muito bem. Muito obrigado, professor. Quero que pode ficar mais alguns instantes.